Boa madrugada, povo de Deus, que a paz de Deus e Jesus Cristo esteja sempre conosco. Salomão foi o homem mais sábio de todos os tempos, pois Deus o agraciou com esse nível de sabedoria e entendimento, e o Espírito Santo dirigiu-lhe o conhecimento e as palavras necessárias para que ele escrevesse o livro de Provérbios. Abre a tua Bíblia Sagrada em Provérbios, capítulo 11, versículo 8. O justo é libertado da angústia e o perverso a recebe em seu lugar. Temos que entender que Deus não se agrada das injustiças, nem das perversidades de nossas ações para com as pessoas, não importando elas quem sejam. Por isso, independentemente de qualquer coisa, se você tem condições de fazer o bem ao próximo de alguma forma, e você o pode naquele momento, então faça, pois isso sim alegra o coração de Deus. Lamentavelmente, o amor das pessoas está se esfriando, pois boa parte da humanidade está indiferente e nem se importa mais com o seu próximo, e isto é bíblico, conforme Mateus capítulo 24, versículo 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Estamos ficando insensíveis e mecanicamente frios, pois há um aumento da grosseria, da falta de cordialidade e a mínima educação. Os gestos e as atitudes boas para com o nosso próximo a cada dia estão diminuindo, pois muitos confiam em suas riquezas e bens e se esquecem totalmente de Deus. Conforme consta em Provérbios, capítulo 11, versículo 4. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. O fim da humanidade está próximo, pois está corrompida de violência e de maldades, pois muitos nem temor a Deus possuem mais. O ser humano está se entregando ao caminho da loucura, de suas vaidades, da soberba, da arrogância, da falta de caráter, e as iniquidades e a violência estão tomando conta de muitas pessoas e, sem perceberem, estão caminhando ao abismo da destruição e da sua própria perdição de suas almas, pois Deus não se agrada das injustiças nem das maldades. Conforme consta em Gênesis capítulo 6, versículos 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Versículo 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. E assim como Deus anunciou o fim a Noé em sua época, assim vai acontecer no fim dos tempos. E o fim está próximo, pois os sinais já estão acontecendo. Pragas, pestes, doenças, guerras, fome, pai matando filho e filho matando pai, entre outros sinais. Vejamos o livro de Apocalipse, capítulo 21, versículos. 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus, versículo 4, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Versículo 5, e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Versículo 6, e disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Que sejamos sábios e tementes a Deus, e que busquemos observar e viver os mandamentos e princípios da Bíblia Sagrada, para que tenhamos vida abundante em Cristo Jesus e salvação eterna de nossas almas, conforme consta em Apocalipse,
Capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Fiquemos atentos e que amemos a Deus de todo o nosso coração, alma, espírito e vontade, e que possamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Busquemos a Deus enquanto se pode achar, priorizando o que realmente importa, o reino de Deus e a sua justiça e as palavras de Deus, pois ninguém pode se esconder do Deus Todo-Poderoso e de sua justiça. Que Deus nos conceda uma noite de bênçãos e paz. Fiquem com Deus.